E o título que eu dei para essa mensagem é Deus é fonte inesgotável. Domingo passado, o seu melhor nas mãos de Deus. Nesse domingo, Deus é fonte inesgotável. E eu gostaria de ler mais uma vez a palavra do Senhor em Tiago 1, versículo 16 e 17, que diz: Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Muitas pessoas, elas estão se auto-enganando. Se nós olharmos atentamente para o versículo 16, Tiago está fazendo para nós aqui um alerta. Não se enganem. Talvez na sua versão, não erreis. Não cometam um equívoco. Não se sabotem. Algumas pessoas estão se auto-enganando, quando outras vivem enganadas porque foram enganadas. Esse versículo 16, ele é uma espécie de versículo dobradiça. Ele une o que vem sendo falado com o que vai falar, tá? Então ele está unindo os dois temas. Tanto o primeiro grupo como o segundo grupo, eles andam frustrados. Tanto aqueles que se auto-enganam, como aqueles que foram enganados, eles estão tristes, eles estão desanimados, porque eles criaram, ou foi-lhes passado uma imagem de Deus, de uma espécie de gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, e da lâmpada sai um gênio, e você tem direito a fazer alguns desejos, e esse gênio pode realizar todos os desejos e qualquer desejo do seu coração. Tiago então chama a nossa atenção para nós evitarmos o erro, evitarmos o engano. Não se enganem, meus amados irmãos. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para os de fora. Ele está falando para os de dentro. A linguagem de Tiago é para a igreja, para os seus irmãos, para aqueles que foram e conheceram o Senhor Jesus Cristo. Quais são esses enganos? Bom, o primeiro engano que nós devemos evitar é pensar que as nossas tentações vêm de Deus. Lembra que eu falei que é um versículo dobradiça? E é isso mesmo que Tiago vem falando. Tiago vai fazer uma diferença, uma distinção entre tentação e provação. E no versículo 13 ao 15 ele vai dizer: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Uma vez consumada, gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então não se enganem. Deus não tenta ninguém. Você está enfrentando alguma tentação na sua vida, saiba que isso é uma armadilha do inimigo, de Satanás. Deus não tenta ninguém com o mal. Deus é absolutamente santo para ser tentado e Ele é absolutamente amoroso para tentar alguém. Você já imaginou se alguém conseguiria suportar uma tentação criada pelo próprio Deus? Ninguém. Então não confunda tentação com provação. Esse é o primeiro equívoco que Tiago está falando para a igreja. Não confundam tentação com provação. Por quê? Deus prova, mas não tenta. E existe uma grande diferença. Deus nos prova visando sempre o nosso fortalecimento, visando sempre a nossa santificação. Deus provou Abraão, Deus provou Moisés, Deus provou Adão, Deus provou Davi, Jesus provou os discípulos, mas sempre na intenção da aprovação, nunca na intenção da reprovação. Deus nos prova para nós sermos aprovados. As provas são testes enviados por Deus. As tentações são armadilhas enviadas pelo próprio Satanás. Quando Deus nos prova, é para que a gente possa passar no teste e herdar a bênção. Há uma recompensa quando eu suporto a provação. Veja aí o versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus prova para que você seja aprovado e para que no final dessa prova você receba uma bênção, receba o prêmio, receba a coroa da vida. Mas Deus não tenta, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Deus não vai usar de ilícitos para tentar você. Ai, pastor, a minha carne é fraca. Verdade. Mas o Espírito que vem de Deus nos fortifica. Com cada tentação, Deus providencia também o escape, o livramento. Em segundo lugar, e agora nós vamos entrar no texto, nós vamos entrar no sermão, o segundo engano que nós devemos evitar é o que Deus vai realizar os nossos desejos. Lembra do gênio da lâmpada? Tem muita gente que está vivendo nessa ilusão de que Deus é obrigado a realizar todos os desejos do meu coração como eu quero que eles aconteçam. E quando nós pensamos sobre esse tema, nós precisamos aprender a diferenciar duas coisas: desejo de necessidade. Se nós não aprendermos a diferenciar desejo de necessidade e partirmos para a vida sem essa distinção clara na nossa cabeça, nós vamos andar desorientados, nós vamos andar perdidos por esse mundo. Desejo é tudo aquilo que me atrai. Talvez o que me atrai não atrai você. Você tem os seus desejos, eu tenho os meus. Mas é tudo aquilo que mexe com você, que mexe com as suas emoções, que mexe com a sua psique, que mexe com o seu ego, que lhe tira o sono, que te deixa inquieto, que te deixa ansioso. Isso é o desejo. O desejo, ele é uma vontade, uma expectativa de alcançar algo, Nem todo desejo é lícito, nem todo desejo agrada a Deus, nem todo desejo Deus vai realizar. Contudo, todo desejo continua atraindo. Todo desejo é atraente. E o que é necessidade? Necessidade, de uma forma bem simples, é tudo aquilo que eu preciso. É tudo aquilo que eu necessito. Nem tudo que eu desejo eu preciso, e nem tudo que eu preciso eu desejo. Às vezes você está doente, precisa tomar uma injeção de benzetacil, você não deseja isso, mas você precisa. Tem coisa que nós precisamos e não desejamos, e tem coisa que nós desejamos, aliás, muitas coisas que nós desejamos que nós não precisamos. E Deus sabe exatamente o que nós necessitamos, e Deus conhece também tudo aquilo que nós desejamos. Se Deus deferisse, irmãos, se Deus deferisse todas as nossas orações, com certeza nós seríamos destruídos. Se Deus avalizasse, se Deus concedesse, que estão pedindo um ovo, quando na verdade estamos pedindo para Deus um escorpião, e porque Deus nos ama, Ele diz não. Porque Deus nos ama, Ele não realiza os desejos do nosso coração. Agora, quando os nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus, Ele próprio os abençoa. Aí Deus abre as portas. Ele não abre as portas, Ele escancara as portas. As coisas acontecem, as coisas fluem, porque é da vontade de Deus. Salmos 37, versículo 4 diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Porém, Deus não tem compromisso com os nossos desejos quando eles são pecaminosos, quando eles são falaciosos, quando eles são egoístas. Deus não tem. O próprio Tiago vai falar sobre isso no capítulo 4. Finalzinho do verso 2 ele diz: não tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Não tem porque não pedem. E quando pedem, não sabem pedir. Pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Que obrigação Deus teria de realizar desejos que são contra a sua vontade e a sua palavra? Que obrigação Deus teria de realizar desejos que são vergonhosos, que são superficiais, que são desnecessários? E a resposta é nenhuma. Nenhuma obrigação.
E aí surge um problema. Porque ao invés das pessoas continuarem a procurar a sua satisfação, como disse o salmista, no Senhor, que é fonte inesgotável, começam a procurar a realização dos seus desejos em qualquer poça d'água suja que elas encontram. Na ânsia de saciarem os seus desejos, abandonam a fonte e começam a procurar na sujeira das poças d'água. E isso precisa ficar claro nas nossas mentes e corações, irmãos. Porque, como eu disse, você pode estar perdendo tempo orando para Deus realizar alguma coisa que Deus nunca vai fazer, porque vai contra a sua vontade, vai contra a sua obra, vai contra a sua palavra. Vai contra a sua palavra. Vai contra o seu filho, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Quem sabe você esteja até frustrado com a vida. Chegou hoje aqui com essa frase: por que as coisas não dão certo para mim? Eu vejo dando certo para os outros, mas para mim não dá certo. E a resposta pode ser exatamente essa. Talvez o que você tem desejado não esteja alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. E Deus não vai realizar algo que é prejudicial para você. Deus é seu Pai, Ele te ama. Eu tenho condição, graças a Deus, e sempre tive condição de dar chocolate, qualquer tipo de chocolate, todos os dias para os meus filhos. Se eles quisessem comer chocolate todos os dias, de segunda a segunda, qualquer marca, tive condição e tenho condição de ir no mercado e comprar. Por que eu não faço isso? Ou vamos além, de comprar sorvete para eles, picolé, todos os dias. Porque eu sou diabético, tipo 1, insulino dependente. Eu sei que não tem nada a ver com a alimentação, a minha doença. Mas eu sei que eles podem desenvolver uma pré-diabetes e lá na frente sofrer o que eu sofro todo dia. Porque eu amo eles. Eu não permito que eles comam algumas coisas todos os dias. Porque eu amo eles, eu digo não e coloco limites. Porque Deus ama você. Existem muitos desejos que Deus nunca vai realizar na sua vida. Porque Ele te ama. Ele te ama. Deus é tão bondoso que não nos dá o que nós pedimos, mas o que nós necessitamos. E no Salmo 37 que nós lemos, Davi vai dizer: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus sempre nos dá aquilo que nós necessitamos. E eu quero então, em 3 pontos, conversar com você sobre esse tema. Deus é fonte inesgotável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sequer sombra de mudança. Oh, meus queridos irmãos, tudo que você precisa para viver uma vida feliz, tudo que você precisa para viver uma vida feliz está em Deus. Diga isso. Tudo que eu preciso, repita comigo, 1, 2, 3. Tudo que eu preciso para viver uma vida feliz está em Deus. Está em Deus. Tudo que você precisa para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu contentamento, para o seu futuro, está em Deus. Não está em você mesmo, não está na pessoa que está do seu lado, porque muitas pessoas, às vezes, estão interessadas umas nas outras e a gente acaba colocando a nossa expectativa sempre no outro e por isso nos frustramos. O que você precisa não está em você, o que você precisa não está na pessoa que está do seu lado, o que você precisa não está nesse pastor ou outro pastor. O que você precisa para viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida contente nessa terra, está em Deus. Uma vida boa,
perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita porque ela é boa, perfeita e agradável. Só em Deus. Dito isso, nós vamos ver o primeiro ponto, que é Deus é fonte. Primeiro ponto é Deus é fonte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando eu leio isso, quando eu leio esse texto, a imagem que me vem à cabeça é de que Deus, Ele é celeiro de tudo aquilo que nós precisamos. Deus é celeiro de tudo aquilo que nós precisamos. Veja o texto. Toda boa dádiva. Dádiva é presente. Todo dom perfeito. Todas as bênçãos estão aonde? E ele diz, não estão aqui embaixo. Elas estão lá no alto. Elas vêm lá do alto, descendo daquele que é o Pai das luzes, o que é imutável, que não existe sequer nele sombra de variação. Nele está todas as coisas que nós necessitamos para viver uma vida feliz. E eu preciso perguntar para você, qual é a fonte que você tem procurado? Quem é a sua fonte? Quem é a sua fonte? E eu te pergunto isso porque eu tenho visto muitos crentes buscando realizar os seus desejos em qualquer poça d'água. Buscando realizar os seus desejos e buscando resposta para as suas necessidades em qualquer poça d'água, em qualquer água suja. Existem pessoas, irmãos, que querem até algo legítimo, mas procuram na fonte errada. Não, eu não vou orar, demora demais. Eu não vou orar porque demora demais. Ô meus irmãos, o véu foi rasgado. Você tem uma linha 24 horas direto com o Pai. Você não precisa de um pastor para fazer uma oração por você. Você não precisa de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Você não precisa esperar chegar o sábado para ir no templo, levar um sacrifício e sacrificar o Senhor. O Cordeiro que tira o pecado do mundo morreu e rasgou-se o véu. Hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos através da oração. E aí as pessoas vêm e dizem, não, é muito demorado. Deus não vai me ouvir. Mas a verdade é outra, meus queridos. Por saberem que os seus desejos não são legítimos e que as suas necessidades são criadas. Por quê? Você sabe muito bem que existem necessidades que nós mesmos criamos por falta de contentamento. O que é que a Bíblia vai dizer? Tendo com o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Tem gente que tem 49 pares de sapato e sofre porque falta um, quer ter 50. Tem necessidades que nós criamos, que não é necessidade, por falta de contentamento. E a falta de contentamento gera a ansiedade. O antídoto para a ansiedade é o contentamento. Você tem que ser feliz com aquilo que você tem. Você não precisa se acomodar. Eu não estou dizendo isso. Você pode querer melhorar, pode querer ter uma casa maior, um carro melhor, um emprego, enfim, você pode querer isso, mas seja contente com aquilo que você tem, se satisfaça com isso. E aí as pessoas decidem buscar em qualquer lugar e acabam bebendo água suja. Quer ver, por exemplo, os jovens? Jovens vai chegando numa certa idade que os hormônios vão aflorando e eles pensam que se eles não começar a namorar, eles vão ficar para trás e tem que namorar. E aí, o que a pessoa quer? Quer um namorado. Mas não só jovem. Tem pessoas mais experientes também. Eu quero um companheiro. Eu quero uma companheira. E essa pessoa entra numa ânsia que precisa de um companheiro, precisa de uma companheira. E acham. As pessoas encontram. Porque está cheio de companheiro e companheiro por aí. Está cheio. Mas vai ser um com você? É alguém que foi conquistado na fonte que é o Pai? É alguém aprovado pelo coração de Deus?
Porque existe uma grande diferença, meus queridos e minhas queridas, que ainda não se casaram, de você arrumar um namorado e uma namorada, e você arrumar uma pessoa de Deus para a sua vida. Uma pessoa de Deus, que vai tratar você como um príncipe, que vai tratar você como uma princesa, que vai amar mais a Deus do que a Ele mesmo, que vai amar você com um amor de que Cristo amou a igreja, que vai se colocar sempre na sua frente, não para ser maior do que você, mas para ser um escudo. Bate em mim, mas não bate na minha esposa. O cachorro pega na minha perna, mas não morde na minha esposa. Esses dias eu vi uma cena que eu fiquei chocado. Fugiu um pitbull de uma casa, o que o homem fez? Estava passeando, eu não sei se era mulher ou namorada. Ele deixou a mulher no chão e pulou em cima do carro. Deixou o cachorro para morder ela. Ô minha irmã, meu irmão, você pode estar querendo algo legítimo, mas se você buscar na fonte errada, vai ser um tormento para a sua vida. Vai ser um fardo para a sua vida. Existem pessoas, meus queridos irmãos, que estão passando por problema na família. Já pensaram até em se divorciar? Não aguento mais. Eu não aguento mais ela, a gente não combina mais. Eu não aguento mais ele, a gente não combina mais. E aí buscou na poça d'água chamado vizinhos, buscou na poça d'água chamado amigos, buscou na poça d'água chamado parentes. E até de uma forma legítima, procurou terapia, procurou algo, mas nunca colocou o joelho no chão para orar pelo cônjuge e dizer: Senhor, me muda, e muda ele também, muda minha esposa, transforma, entra na nossa vida, entra no nosso relacionamento. Estão jogando os filhos para os tios, o tio da creche, a tia da escolinha, para os outros criar. Não, meu filho não dá mais, eu não tenho mais condição, eu não consigo lidar mais com o meu filho e com a minha filha. Você já tentou buscar na fonte daquele que tem toda boa dádiva e tem o dom perfeito? Talvez o seu problema seja uma cura. E você esgota. Está igual a mulher do fluxo de sangue, só gastando tudo que tinha. E diz o texto que aquela mulher gastou tudo que tinha e ficou 12 anos fazendo o tratamento. Até que um dia ela descobriu que Jesus ia passar ali. E ela foi procurar na fonte, e o que ela recebeu? A cura. Talvez o seu problema seja algo financeiro. Qual é a fonte que você procura? Na ânsia de resolver o problema, você acaba criando outro. É igual aquele ditado: descobre um santo para tapar outro. Faz uma dívida para pagar dívida. Pega um cartão de crédito para pagar o outro cartão, no outro mês você está devendo 2 cartões. Você já experimentou buscar do Senhor, e no Senhor, a resposta do que você precisa? Veja o que ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, ou seja, de Deus. Há um endereço para nós buscarmos as bênçãos que nós precisamos. Há um endereço na Bíblia para nós buscarmos a resposta que nós precisamos. E esse endereço é o céu, é Deus. De lá vem a resposta certa do que nós devemos fazer. É Ele que nos dá a boa dádiva e o dom perfeito. Por quê, irmãos? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. Você pode supostamente, entre aspas, fazer só com o dedinho, mas você sabe que é com os dois lados. Supostamente, encontrar uma bênção aí em qualquer lugar. Mas vai lhe causar dores. A bênção que enriquece e não causa dores, ela vem do Senhor. Essa bênção prospera. Essa bênção prospera. Por quê? Tudo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos está em Deus. Porque Deus fez tudo perfeito. Deus dá aquilo que é bom. Aquilo que é bom. O dom que Deus dá é perfeito. A dádiva, o presente, a bênção que Deus dá, ela é boa. Talvez você até encontre, como eu disse, algum suporte para essas necessidades, mas elas vão causar desconforto.
Eu amo as línguas originais, e quando a gente olha para esse texto aqui, boas dádivas e dom perfeito, vai dar incomodação. Quando nós estamos ludibriados pelos nossos desejos, pelo nosso desejo do nosso coração, irmãos, eu contei aqui para vocês daquela moto antiga que eu comprei. E eu também ludibriei a minha esposa para nós comprar um cachorro. E ela não gostou do cachorro. Quando eu mostrei a foto, falei, não, mas irmãos, eu forjei dados. Eu criei dados. Falei, esse cachorro só faltava as asas para ser um anjo, irmãos. Fui num criador em Brasília, comprei o cachorro, gastei uma nota com o cachorro. A última que ele fez foi morder a tesoureira da igreja. O cachorro só me deu dor de cabeça, ele comia tudo, ele comia vaso, ele comia planta, ele comia terra, ele entrava dentro de casa. Ele era terrível. E muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Nos auto-sabotamos. A dádiva que vem de Deus é boa, e aí ele diz o dom perfeito, e essa palavra no grego perfeito também significa algo que é completo, algo que é terminado, algo que é concluído. Entenda, Deus não trabalha com remendos, Deus não trabalha com puxadinho. Se você está tendo que fazer adaptações, não é de Deus. Quando Deus dá, é perfeito, é acabado, é novo, é zero, é para não dar incomodação, é toda boa dádiva e todo dom perfeito. Se você precisa fazer adaptações, não vem de Deus, não vem de Deus. Isso indica, irmãos, que o que nosso Deus tem para nós, para aqueles que buscam a sua vontade, são coisas perfeitas. Coisas perfeitas. Em segundo lugar, Deus é fonte inesgotável. Inesgotável. Veja aí o versículo 17 ainda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nossa, meus irmãos, que maravilha! Tudo que Deus dá é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Deus dá boas dádivas, Deus dá boas dádivas. Contudo, Deus as dá constantemente. Onde é que está escrito isso, pastor? Nesse verbo descendo. Veja aí de novo. Depois da vírgula, primeira vírgula. Descendo do Pai das luzes. Esse verbo é um presente particípio, cujo significado é continua sempre descendo, continua sempre jorrando. Deus dá dons aos seus filhos. Deus não dá dons aos seus filhos apenas ocasionalmente, mas constantemente. Como é que estão com Deus? Quanto tempo que você não escuta a voz dele? Quanto tempo que você não sonha com ele? Quanto tempo que você não sente a presença dele, que o ar chega a ficar pesado? Quanto tempo faz isso? E a palavra está dizendo em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus continua derramando os seus dons. Deus tem coisa nova, coisas que Ele quer revelar na sua vida. Deus tem o dom perfeito para manifestar na sua vida. Para Deus manifestar. O que você está vivendo hoje não é o fim. Existe uma renovação no Senhor. Descendo, todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela continua descendo daquele que é o... Existem novidades. Ele é o mesmo que distribuiu dons no passado, continua sendo hoje. Você não pode se acomodar. Você não pode. Você pode até ter desanimado, mas você não pode olhar para esse texto e não ver que Deus quer derramar dons na sua vida. Deus quer derramar dons na sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, meus irmãos, existem em Deus novas experiências espirituais para você experimentar. Deus pode te levar para outros lugares.
Deus pode levar você para outros lugares, você pode viver novas perspectivas. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Deus tem dom perfeito para derramar na sua vida. Samuel tinha 8 anos de idade quando ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Davi era um moço quando enfrentou o gigante Golias. Era um pastorzinho de ovelha, era um jovenzinho. Todos os apóstolos, exceto Pedro, tinham menos de 21 anos de idade. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27, nós vemos Jesus entrando com os seus discípulos na cidade, e aí chegam os cobradores de impostos, e fala: o teu mestre não paga os impostos. E Pedro vai falar com Jesus, e Jesus se adianta e diz: vai pescar, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, dentro da boca dele vai ter uma moeda, paga o meu e o seu imposto. Só pagava o imposto do templo quem tinha mais de 21 anos de idade. Deus tem dons para derramar na sua vida, e era essa garotada que seguia Jesus, que impactou o mundo, que Deus derramou sobre eles o seu dom perfeito. Eles pregavam, eles curavam, eles expulsavam demônios, eles tinham autoridade, o dom de Deus estava sobre a vida deles. E agora nós lemos na sua palavra que lá do alto Deus tem o dom perfeito que continua descendo sobre as nossas vidas. Onde estão os filhos e as filhas que querem ser usados pelo Senhor? Porque Deus continua sendo o mesmo e derramando esse dom perfeito. Oh, meus irmãos, Deus não tem apenas uma boa dádiva para a sua vida, mas dádivas para a vida toda. Ele é fonte inesgotável. Você pode até pensar que acabou, que chegou ao fim, que Deus não pode mais te surpreender. Deixa eu te falar uma coisa: Abraão com 100 anos e Sara com 90, estavam segurando um bebezinho no colo e ouvindo choro dentro de casa, e o filho era deles. Caleb, com 85 anos, chega para Josué e diz: olha, há 45 anos atrás, houve-se uma promessa. E eu vim a Cades Barneia, e Moisés falou que o Monte Hebron seria meu, e eu tenho o mesmo vigor. E ele com 85 anos desembanhou da espada, lutou, matou gigantes e adquiriu aquela terra e morou naquela terra. Você pode estar pensando que o seu estado atual é o seu estado final, mas Deus tem boas dádivas para derramar na sua vida, para derramar na sua família. Basta buscar na fonte, que é o Senhor. Oh, meus irmãos, não existe crise no céu. Os celeiros do céu não ficam vazios. A inflação aqui de baixo não pega lá em cima. Ele é o dono do ouro e da prata. Dono do ouro e da prata. Salmo 113 diz assim: aleluia. Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a glória está acima dos céus. Preste atenção no versículo 5. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Você pode pensar que é o seu estado final. Pastor, acabou para mim. Acabou nada, meu irmão. Continua descendo da mesma fonte dádivas, boas dádivas, dom perfeito. Basta buscar, basta você buscar. Tudo de bom, tudo que é bênção, só tem uma fonte, e a fonte é Deus. Saúde, felicidade, paz, alegria, força, esperança, coragem, determinação, recursos financeiros, prosperidade. Só uma fonte.
Deus. Deus é essa fonte. Pare de viver de migalhas. Pare de viver de migalhas. O teu Deus é fonte inesgotável. Jeremias 29:11. Porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O que é que Deus tem planejado para você? Bons planos, bons planos. Mas em último lugar, Deus é uma fonte imutável. Ainda no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus tem muitos atributos. Um deles é a imutabilidade. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Malaquias 3:6. Deus não muda. Deus não pode mudar para pior, porque Ele é santo. E a palavra de Deus vai dizer, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus também não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Deus é perfeito, Deus é santo. Deus aqui é chamado de o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Para a gente entender, Deus criou os luminares. Todas essas milhares e milhares de galáxias e estrelas, na nossa, o Sol é a maior, as estrelas, a Lua, Deus criou. Todo o planeta é beneficiado pela luz do Sol. E quando Deus criou, o maior luminar governa o dia, o menor governa a noite. Essa é a ordem. Mas existe outra luz também que Deus é Pai, que é a sua palavra. E o salmista chegou a dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Ele também é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado lá em Apocalipse, ele mesmo diz, eu sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Agora existe um lugar, preste atenção, que não existe luz nenhuma, que é o inferno. Todos os textos que falam sobre o inferno, fala de chamas, ranger de dentes, tormento e escuridão absoluta. Trevas eternas. Quando a gente olha para 2 Pedro 2,4, diz, Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Mateus 8,12, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O mundo que nós vivemos hoje é uma mistura de luz e trevas, no sentido figurado, mas também no sentido literal. Nós temos dias e temos noite. Agora existe um lugar que não há noite, que não há trevas, que é o céu. Que é o céu. A palavra de Deus em 1 Timóteo 6,16 diz que Deus habita em luz inacessível. A palavra do Senhor em Apocalipse 21:23 diz que a cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. No céu, todos andam debaixo da glória de Deus e de Cristo. São iluminados pelo Senhor. Isso significa o quê, meus queridos irmãos? Que para Deus não há como esconder qualquer coisa. Todas as coisas, até a noite, como diz no Salmo 139, até as trevas, são para ti como o dia. Não há como esconder do Senhor. Todas as coisas estão claras diante dele. Não há como você fingir. Deixa eu dizer, você não vai enganar Deus. Não adianta você chegar pedindo algo com segundas intenções.
Para Deus está claro a sua intenção. E se esse desejo for maligno e pecaminoso, Deus não vai realizar. Deus não pode ser manipulado. Deus, ele é uma fonte inesgotável, porém ele é imutável. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E por ser perfeito e bom, ele não nos dá algumas coisas que nós pedimos. Mas por ser perfeito e bom, como diz Efésios capítulo 3, Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você já parou para pensar nisso? Deus faz infinitamente mais. É imensurável o que Deus pode fazer na sua vida. É imensurável aquilo que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Por isso, não busque em poças d'água. Busque nele, que é uma fonte inesgotável de bênçãos, de dádivas, de dons perfeitos. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida.